Olá, tudo bom? Vamos criar uma marca de pet shop? Melhor, desde o nome, tá? Então, se você está procurando uma marca que seja diferente, que ela seja referência no mercado e principalmente que ela faça com que o seu cliente sinta que você é diferente. Tá cansado daquelas marcas tradicionais que só cachorrinho, gatinho, alguma coisa assim? Vamos pensar diferente, vamos agir diferente. A gente vai pesquisar sobre isso, tá? Então a gente vai pesquisar sobre marcas, logo para pet shop, a gente vai fazer tudo isso nesse vídeo e eu vou te ensinar se você sair disso daqui para isso daqui. Que essa marca aqui virou referência em Florianópolis, né? Especialmente na região de Campestre, ali no centrinho de Florianópolis, porque era uma marca que era como se fosse o pet shop antes, tá? A Cíntia, ela é a dona dessa empresa e ela trouxe a marca para ela deixar mais diferente. Então, pensar desde o nome. E a primeira coisa que a gente fez foi pensar no nome. Então, eu vou te mostrar como é que é esse processo, como que foi feito tudo isso. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue aqui, ó, David Bargon em todas as redes sociais. Se você está pensando numa marca, tem um link abaixo que a gente pode conversar, porque para te mostrar como que constrói uma marca, tá? Então a gente consegue fazer tudo isso juntos, em conjunto. Eu e você, o que você gosta e o que eu posso te trazer como especialidade. Então eu conheço a parte técnica, conheço como é que funciona a cabeça do consumidor, eu te trago isso em uma marca e também te ajudo no processo, tá? Como aplicar, o que você tem que fazer, quando fazer, não ficar só aquela achismo geralmente que as pessoas fazem, tá? Na prática mesmo. Então são mais 600 marcas aprovadas, não é de portfólio, é aprovada que o cliente está usando até hoje. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente pergunta aqui que vocês adoram é logo para pet shop. E você vai ver que tem muitas marcas que é aquele padrãozinho, né? Cachorro, gato, só o cachorro, vários animais, um monte de coisa. Mas está vendo que esse tipo de marca, ela acaba jogando um pouco contra. Primeiro que nenhuma tem um jeitão de marca. Elas são desenhos, é meio que uma vai juntando a outra, vai conversando, mas não acaba não sendo uma marca. Você viu uma, você viu todas praticamente de pet shop, porque todas praticamente representam a mesma situação. Então, o que a gente teve que fazer? Teve que pensar diferente. A gente teve que, primeira coisa do nome, tá? Trazer um nome que fosse só deles, só da marca. Então, a Algrado, a gente colocou Algrado porque quando você quer, você tem um animal de estimação, tá? Você de qualquer idade, ou você que é veterinário, você de alguma forma quer agradar aquele animal, você quer fazer. Então, na lista de nomes que a gente elaborou, né, a gente passa por registro de marca, NPI, como é que faz a busca do NPI, Google, rede social, o nome que a gente chegou foi Algrado, de al mesmo, de latido, Algrado, para que lembrasse que é um pet shop, primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, tem que ser um pet shop, né? Mas a gente alterou alguns termos. Como lá também é quase um daycare, tá? Então, do animal, a gente acabou colocando spa pet para funcionar como é um pet shop, mas a gente não se considera, a gente é um spa pet. Mudar o termo, deixar um grado diferente. Então, o jeito que recebe as informações, o jeito que a gente passa a informação é diferente, por exemplo, pet shop, porque pet shop ficou muito popular, tá entendendo? As pessoas entendem muito como popular. Agora, quando a gente fala que é um spa pet, seu animal pode tomar um banho de espuma. A ideia é justamente essa. E lá tem, tá? Lá tem jacuzzi para cachorro. Gato já é mais limpeza, que são mais acostumados, são mais amigáveis, você sabe. Gato, se você é que nem eu, dono de gato, você sabe o que eu tô falando. Mas vamos lá. Vocês já viram a marca ali, vou apresentar. Vocês já viram no começo do vídeo, não preciso fazer segredo para vocês de nada. Mas o que a gente tem que pensar e o que foi pensado, que eu pensei desde o começo, tá? Vou aumentar aqui para vocês. No começo, a primeira coisa que eu vi, que a função A, tá? O A tem uma função muito importante nesse processo de criação. Porque ele é a letra mais forte da palavra Algrado, entendendo? Porque a pessoa vai entender agrado automaticamente, ela vai ler agrado em algumas coisas, mas a leitura, quando ela lê de novo, Algrado lembra cachorro, lembra? Tá vendo? Então, a primeira coisa que eu pensei é como que eu encaixava um cachorro dentro disso, tá? Então, a primeira ideia foi, beleza, vamos tentar encaixar. Peguei um A que fosse um pouco mais formal, e aí é de região para região. Eu não posso ser uma coisa muito felizinha, muito comiquinha, muito bonitinha. Por quê? Lá é uma região central de Florianópolis. Florianópolis, se você está chegando agora, se você é um alienígena aqui no Brasil, Florianópolis é uma das
ali o centro de Florianópolis é uma região mais cara de viver no país. Então essa região de Campestre é uma coisa mais formal. Então mora executivo de empresa, mora advogado, mora todo tipo de elite que você pode imaginar mora ali em Florianópolis, nessa região exatamente. Então não poderia ser uma marca muito que as pessoas não tivessem acostumado a ver aquele tipo de marca, tá? Como se fosse tem que fazer parte do ambiente dela, tem que fazer parte da rotina. Então desde as cores até a forma que a gente vai aplicar a marca tem que ser um pouco diferente. E aí a gente começa pelo A, uma letra que fosse orgânica, porque a gente está tratando de animal, então quando você está tratando de amor, né, que passa amor para os animaizinhos, você tem que ter um pouco mais orgânico, tem que ser um pouco mais natural. Então a gente traz mais de uma maneira formal. Então é um A meio que organicamente formal, tá? A gente pode usar esse termo aqui. Então, deixando ele desse jeito, a minha segunda ideia foi como é que eu consigo fazer um AG, porque o grado, o G acaba vendo um gato aqui, de uma forma que fique mais espontâneo, que ele fique gritando, que fique mais, pode falar, chique, chiquetoso, tá? Só que tinha um problema. Como é que eu ia aplicar isso para cachorro, sendo que 90% do público deles é cachorro? Lógico que tem ração para gato, obviamente, mas para o spa, que é esse termo que a gente usou aqui, 90% é cachorro. Tá entendendo? Então a gente tinha que, de uma certa forma, agradar mais cachorro, mas entender que acaba sendo um pet shop para ajudar nos outros, na ração, essas coisas assim, outros itens para animal. E aí a solução estava dentro do A. Lembra que eu falei para você? Exatamente. Eu busquei o A, só que eu coloquei como se fosse aquelas fechaduras, sabe quando você coloca no hotel, de quando é tá ocupado, quando não tá ocupado, quando a pessoa vai vir? É aquele fechamento. Então, o que foi colocado foi a linha de um gatinho, né? Aí, aqui sim, eu pude colocar mais fofinho. E o cachorro, porque tem apenas o focinho dele aqui, que geralmente cachorro, se você não sabe, não tem cachorro, ele coloca a cara assim e acabou, fica lá. Gato já gosta de ser mais amoroso. Então a gente acabou fazendo a marca, deixar um A mais spa, quando a pessoa vai pro spa, vai pro hotel, vai pra aquela coisa resort, então tem essas fechadurinhas aqui, aqueles negócios de colocar na porta, e fique muito mais fácil. E aí a letra sim, a letra a gente manteve e deixou mais dessa maneira. E a gente pode trabalhar ela das duas formas, tanto só a letra quanto só o ícone. Mas nós sabemos que você está aqui pela apresentação. E essa é a apresentação da marca da Algrado. Qual que foi o diferença disso aqui? Porque eu usei o laranja. Quando a gente se for ver Pets, se for ver Cobase, se for ver outras marcas assim, eles geralmente usam muito verde, muito azul e esquece um pouco do laranja. A gente pegou o laranja justamente porque era uma cor intercâmbio, não é amarelo, por exemplo. A gente pegou umas cores que fossem um pouco mais diferentes. O verde mesmo não é um verde neon, é um verde mais escuro. Lembra da região novamente? Alto padrão. Então vamos trazer o alto padrão em alguns detalhes da marca. E aí, o ponto mais importante aqui, que a gente trazer essa configuração de um uau para o seu pet. Lembra que eu falei para você que é um spa? Brincar o tempo todo com essas situações. Viver além das quatro patas, porque cachorro de apartamento não é feliz. A gente sabe, então eles precisam de um spa. Então a gente trouxe tudo isso. Como que a gente podia brincar com isso? Deixar mais formal, deixar que as pessoas gostassem da marca só de olhar, sem precisar gritar, sem parecer que era um pet shop, lembra? A gente tem que sair do convencional. Então a gente saiu já no nome. Então algumas coisas a gente teve que trazer, teve que dar essa semelhança que é um spa que os adultos, né, que os donos vão. Então trazer tudo isso. E a cor que você pode ver aqui, ó, é um pouco mais verde, não é um verde floresta, não é verde da bandeira, é um verde mais escuro, mais fechado. Porque literalmente tem que ser mais natural. Lembra da letra? Que a gente precisava trazer esse contorno mais natural, mais informal, eu estou repetindo essa informação do tom verde que eu estou usando aqui. E o algado, por exemplo, quando está em laranja, não é um laranja neon também. É um laranja mais escuro. Se a gente colocar assim, é um laranja um pouco mais queimado, para trazer essa seriedade. Tá lidando com cachorros de pra lá de 10 mil reais. Tá entendendo? Qualquer coisinha é muito caro. Qualquer coisinha de cuidar, né? Qualquer item de cuidar ali você sabe, uma paulada. E aí, a maneira de a gente lidar com isso é deixar mais leve. Então, caixa baixa, estamos conversando, somos mais agradáveis, somos amigáveis. Lembra? O tempo todo, que a gente sabe disso. Outros vídeos, se você não está me acompanhando nessa saga de 100 vídeos, tem um card aqui, mas você está dentro dessa playlist.
Essa playlist é justamente para que você entenda como é que é criado cada marca. Todas as marcas que eu estou mostrando para vocês são aprovadas. Estão em funcionamento. Se você pesquisar Ao Grado Spa Pet, você vai encontrar eles. É exatamente isso. Se você não me segue na rede social, também está vacilando, hein? Eu coloco vários conteúdos legais lá. Então, como que é feito, o resumo de tudo que a gente faz, tudo nas redes sociais. Então, me segue lá. E aí, como que é aplicado? Dessa forma aqui, por exemplo, tem a vertical, horizontal, tem a em forma de selo. Essa selo é importante porque, às vezes, num carimbo funciona muito bem para ela registrar uma entrada de um animal, registrar alguma coisa, é muito bom. Então, por exemplo, cada cor representa um item. Lembra que eu falei deixar um pouco mais leve? O verde, toda vez que se for aplicar isso em algumas paredes, é mais de leveza. Por exemplo, quando é uma ração natural ou uma geladeira para ração natural, tá entendendo? Aquelas que vem a marmitinha, é a parede verde. Quando a gente está falando de qualidade, a gente traz mais o laranja, a gente trouxe esse peso para o laranja. A gente está falando sobre a qualidade do procedimento deles. Tanto que a palavra ao grado está em laranja. É isso, a gente tem que repetir sempre as mesmas informações. E quando é um pouco mais formal, e isso aqui foi na seriedade, que foi os uniformes deles, é um pouco mais verde, um pouco mais escuro, mais acinzentado. Por quê? De certa forma, o pessoal tira muita foto lá. Então, como se fosse um instagramável, um local instagramável para os seus pets. Então, imagina que o funcionário não pode parecer mais do que um cachorro. Basicamente isso. A gente trouxe tudo isso para que ficasse mais leve. E aí, toda a placa, por exemplo, o local que está lá, na região que está lá, eu tenho que pensar de uma forma mais sofisticada. A gente está falando de um local mais sofisticado. Papelaria, eu não posso ficar gritando. Então, você pode ver que até aqui o timbrado, ele tem uma bordinha laranja aqui, bem delicada, bem informal. Quando é evento, e esses já fizeram, ficaram muito legal, para chamar a atenção, aí eu usei o laranja. Mas você vê que não é um laranja que, nossa, vai chamar toda a atenção do mundo. Não, é um laranja, a pessoa reconhece, mas de longe já vê que é ao grado Spapete. Então, é que aqui, na parte de baixo, eu não coloquei o ícone. Eu coloquei ao grado, apenas isso. E isso funciona porque é um público mais elitizado. A camiseta, que eu falei pra você, lembra que eu falei do uniforme? Deixar um tom mais escuro, um pouco mais formal. Traz esse, é a mesma coisa depois na Eco Bag. Trazer que os pais dos pets possam levar essa sacola para qualquer lugar. Eu passei no parque, geralmente, né? Geralmente leva o cachorro para passear ou na praia, no caso lá de Florianópolis. E a caneca é aquele item coringa que eu sempre coloco nas apresentações, porque isso vai facilitar bastante a divulgação deles. E aqui que eu falei para você, o adereço de porta, que é o símbolo da marca. Então, quando tem alguma coisa, tá usando, por exemplo, o pet, tá brincando, alguma coisa assim, poder colocar isso e entregar para os seus clientes, por exemplo, para quando eles forem viajar, ter algo desse tipo. Que às vezes para avisar, né, também que o cachorro tá dormindo. E a gente imaginou como uma marca de luxo que às vezes as donas, as madames, elas colocam os cachorros dentro das bolsas. Então, poder brincar com isso, poder vender esse tipo de item. Isso aqui ainda tá fazendo, tá? Não está pronto ainda, mas está fazendo. E aí, uma das partes fenomenais que a gente teve a ideia, a gente achou até, que é a pessoa que faz esse tipo de embalagem, né? Esse tipo de porta-ração para cachorro e gato. E aí que dá para colocar marca. Então, dependendo do filhote que tiver ali, dependendo do filho que tiver ali, né? Ele poder entregar um material desse. Pô, imagina, na casa da pessoa ela tá vendo a marca do Spa Pet favorito daquele cachorro. Então, imagina, isso na cabeça de um pet shop é o sonho de consumo. Não tá vendo só o lacinho na cabeça. Tá vendo, por exemplo, que na onde que ele come tem muito mais sobre spa. E aí a marca inteira é aplicada dessa maneira para que fique muito mais tranquilo, né? Falar a repetição disso. Não é uma estrutura normal, não é um local convencional. A gente tem que mudar a forma que as pessoas pensam no pet shop. A gente trouxe para ficar muito mais leve. Essa foi a marca da Algrado. Se você tá querendo uma marca desse jeito, ó, que funcione, que ela já tá há 2 anos no mercado, tá? A Algrado já tá há 2 anos, tá? Eu falo assim, agora que maturou, agora que ela tá vendendo sozinha. Se você quer uma marca assim, ó, link, tem um QR Code aqui do lado e um link abaixo pra gente poder conversar e construir a sua marca. Eu sei o quanto é difícil, tá? Então imagina que todo o processo, até chegar no fornecedor, por exemplo, para vender os pratinhos de ração, a gente teve que conversar, a gente teve que arranjar um jeito, a gente teve que alterar a arte, por exemplo, para encontrar. Eu te ajudo nisso. A como você aplica isso, desde o banner, fachada, tudo que você precisar, para que você ganhe mercado. A ideia aqui é que você entenda que é uma parceria. É um investimento que você tem que fazer, obviamente, mas que você entenda que é uma marca para ser eterna, para você nunca mais pensar em marca. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque tem muito mais vídeos. É uma série de mais de 100 vídeos que eu estou fazendo de todas as marcas aprovadas, que estão funcionando. Muitas delas, a grande maioria delas, são registradas.
Então, para que você saiba como é que foi feito cada processo. Essa marca da Algado mesmo é outra marca registrada que a gente traz aqui para que você entenda como que é feito cada pedaço da marca. Então, se você está vendo agora e ela deu certo daqui a 10 anos, sabe que teve um processo pensado minuciosamente por todos os lados. Não só do dono, mas também de quem estava elaborando a marca por trás. Eu quero que trabalhar na sua também. Eu fico por aqui. Deixa os seus curtir aí no canal, tá? Me dá uma ajuda aí. Compartilhe com mais pessoas. Se o seu amigo está pensando em criar um pet shop, mostra esse vídeo para ele aqui, indica para ele, que vai ajudar pra caramba ele a pensar pelo menos diferente da caixa. Ganhar mais dinheiro que os outros, tá bom? Eu fico por aqui, te vejo na próxima. Tchau, tchau!